Olá, meus amigos. Bom, a gente vai bater um papo aqui agora, direto. Eu tenho feito alguns projetos assim. Eu sempre estou brincando, estou de bom humor, mas eu vou deixar de ter bom humor nunca, mas eu vou começar a ser, tenho sido um pouco, até por causa do novo curso, tenho trabalhado muito a síntese e isso tem sido bom. Tá um pouco de frio aqui, a central tá aqui ligada, tá bastante frio aqui, lá fora que tá chovendo pra caramba aqui no Recife. Mas vamos lá, seguinte, o projeto de hoje, o pequeno áudio de hoje é por que eu não consigo sair do corpo? Você tem tentado, tem se esforçado, vamos pensar isso. O que seria um projetor astral? Eu queria deixar claro que o que eu vou falar aqui agora vai servir para mim, então eu vou falar no caminho disso, sobre isso também. Por que eu não consigo sair do corpo? Por que você não consegue sair do corpo? É uma questão interessante. Muitas pessoas estão tentando, eu não estou falando daqueles que nem sabem o que são, que saem eventualmente, estou falando de um projetor astral, que ele sai toda noite. O que acontece? Que ele eventualmente só, não, eu saio quando? Todo dia? Quais são os fatores que fazem diferença? Vou fazer um áudio cheio de pensamentos e questões diretas, inclusive questões que eu quero que você faça a si mesmo, né? Você responda com sinceridade, de verdade, para você, porque eu vou fazer o mesmo comigo aqui. Escrevi isso agora, né? Você tem tentado sair do corpo? Você tem tido dificuldade para isto, né? Aí parece até aquele negócio do Tabajara. Já testou o Auto Projector Energector Plus Master Tabajara Astral? Né? Mas falando sério, você realmente acha que tem lucidez no dia a dia? Estou perguntando para mim. Pois eu vou ser sincero com você, de verdade. Eu consigo sair do corpo, mas eu não me acho lúcido. Longe disso. Acho que lucidez é muito mais do que isso. Se você disse que se acha lúcido, não, vamos questionar então. Pode ser que seja. Eu acho difícil, para ser falar sincero. Mas não estou julgando. É uma questão de estatística. O que é a lucidez para você? Né? O que é essa lucidez que a gente tanto questiona? Acha mesmo que é só sair do corpo e se lembrar? Isso é lucidez para você? Não, seria isso? Não, você tem a real noção que, inclusive, muitas vezes nós estamos fora do corpo e não lembramos? É lucidez. Só que o corpo não interpreta. O corpo, às vezes, não interpreta por falta de possibilidade de tamanho foi a lucidez que você conquistou lá fora, ou pouco treinado. Você também tem a real noção do tamanho da barreira energética que a gente tem que passar para conseguir sair do corpo, mas você tem de verdade a noção disso, porque às vezes as pessoas não têm muito essa noção. Eu próprio convivo com isso há muitos anos e tenho pouca noção disso. Eu sei é necessário, como é necessário, mas eu não faço jus a isso. Por baianice mesmo. Eu, criado na Bahia brincando, né? Inclusive, não só a barreira energética externa, mas principalmente também a interna, ou seja, a que está com a gente, independe do que está lá fora. Eu já tive a oportunidade de ver meus chakras fora do corpo, inclusive o chakra sexual, que é um dos chakras mais fortes e densificados que nós temos, e a faixa de atividade do cordão de prata, que é aquela reação, o campo, a repercussão no momento do campo do cordão de prata na hora que você está trabalhando energia. Nossos chakras têm um campo energético muito forte. Eu fiquei assustado com a oportunidade que eu tive de enxergar o campo energético de alguns chakras meus. Deles saíam energias bem fortes, eu via meio turvo. Sabe quando você olha para um asfalto quente, no calor, com o sol batendo, e você vê aquela coisa parecendo com uma fumaça transparente, meio embaçado? Foi mais ou menos assim, só que era uma coisa muito forte assim, né? Era como se você até conseguisse quase pegar naquilo. Exatamente assim. Vencer a barreira energética é algo monstruoso. Você tem feito técnicas diariamente? Ah, não tem? Diariamente? Ah, pois se não tem, meu irmão, tu não vai sair. E se você não tem feito técnica diariamente, você não é um projetor astral consciente, um projetor consciente não só. Eu falo astral porque é onde a gente vai mais vai mesmo. Mental é um negócio que a gente está falando, nem está tocando aqui nesse áudio. Você vai sair às vezes
por eventuais caridades de alguns mentores, ou quando a energia do ambiente te mudar, ou eventualmente por algum motivo que seja, você não estiver tão pesado e quando o seu medo não for muito grande, principalmente quando você for deitar à tarde, que diminui muito o medo, e aí você vai acabar não sendo muito atingido e conseguindo, eventualmente, não, eu consigo sem fazer nada, eu de vez em quando saio, você não é projetor astral. Ah, mas eu saio do... Não, o projetor consciente astral, que conhece o processo do conhecimento energético do processo para sair do corpo, processo dimensional, de vencer isso, estou falando só de energia por enquanto, ele não cuida disso, ele não é projetor. Ele é um aventureiro qualquer. Ele é um cara que tem crença na projeção astral. O projetor astral consciente não faz só isso. O medo atrapalha e ponto final. Se você tem medo, você não vai conseguir sair. Não existe meio medo, você tem medo, só vai sair eventualmente, né? É como uma concha, você vai se fechar quando sair do corpo, esse medo, ele faz isso em você se trava, sabe, você vira em posição fetal. Se você não mexe energias, e eu só estou começando, viu? Você vai ficar muito, mas muito lastreado de magnetismo, tanto no seu magnetismo externo, como de ambientes também, no seu magnetismo, como também no externo, né? Como também de ambientes e como também lastreado de pensamentos, de repercussões de energias que você passa, de espíritos que você convive, tanto os teus como os dos outros. Se você não trabalha todo dia, inclusive não é um pouquinho não, mas é trabalhar o seu campo energético com a consciência do poder magnético que aquilo tem, da densificação. Você vai ficar densificado, né? E só vai vencer isso, só vai vencer assim. E se vencer, mesmo que você tenha muita lucidez, no caso, se você tem muito, você ainda vai precisar se você vencer o campo energético, você ainda vai precisar da lucidez, é isso que eu quero falar. E a outra coisa também que vai incluir, é isso que nós estamos falando da lucidez, é a autoconsciência da necessidade, isso é lucidez. Quando você compreende que é importante o trabalho energético, você não vai conseguir sair do corpo sem trabalho energético diário e ponto final. Ah, eu saio de vez em quando. Projetor que sai todo dia ou que sai 2, 3 vezes por semana só trabalhando energia. Se não, esqueça a projeção, vai fazer outra coisa. Você não vai conseguir. Já estou falando isso para não ficar depois, eu tento 2 anos, não consigo. Se você pegar a média da pessoa, você vai ver que tem explicação fácil para isso. Se você não tem feito trabalho energético diário, você é como uma criança brincando. Você não vai ser um projetor astral e ponto final, certo? É importante falar isso, para ficar logo claro. É importante ser claro nisso. E não adianta fazer uma semana e depois parar. Eu fiz um mês inteiro e no outro não fiz. Não vai sentar. A regularidade é que faz a diferença. Não adianta você pegar um carro, abastecer o carro a semana toda, o carro andou. Né? Você fez manutenção aqui, mas não fez lá. O carro vai parar lá na frente. Não tem jeito. É algo que começa a fazer diferença só depois de um mês seguido. E no segundo mês você começa a sentir diferença energética. Começa a ficar, inclusive, mais sensível. Captando várias coisas. Somente assim. E mentor, inclusive, ele observa isso, a força, a vontade, ele vem ajudar o cara esforçado, e não o cara que começa e desiste logo, a fogo de palha, sabe? Não, agora eu vou, relaxa, não vai rolar. Você vem até te ajudar, né? Ele ajuda porque vai funcionar por alguma forma para você mais para frente, mas ele sabe que aquele não é o seu momento. Ele, inclusive, não vai lhe dar a credibilidade real, que daria um projetor consciente que quer despertar, para o real trabalho, inclusive para um possível amparo que entra outros aspectos aqui chamados lucidez e sintonia, que é quase a mesma coisa. Lucidez e sintonia é praticamente a mesma coisa. Vamos lá. Abrindo a lucidez agora, hein? O que você tem feito com a sua vida? No aspecto espiritual mesmo, porque é espiritualidade que a gente está falando, né? O que você faz com a sua mente? O que você tem feito com a sua mente? O que você tem lido? Que você tem observado, sabe? O que você tem questionado? O que você tem feito com os seus horários na hora que para? Você tem a real noção do que você faz no corpo físico? Quais são suas atitudes? Ah, o que tem a ver com a projeção? Tudo. Absolutamente. Ou você acha que espírito só é na hora que está saindo do corpo e treinando para sair do corpo? Você acha que é só espírito essa hora? Você é espírito agora que está ouvindo isso aí. Sentado no trabalho, no carro, em casa, namorando. É um espírito encarnado.
Como é que você está pensando? Você pensa em ajudar fora do corpo, em ser paciente fora do corpo, em voar, trabalhar energia, mas no corpo com as pessoas, como é que você está indo? É impaciente? Trata todos com indiferença? Sente raiva das pessoas? Não compreende? Um nervosismo, uma explicação maldita, um pensamento mal feito? Você tem noção que as pessoas essas são os mesmos espíritos que muitos projetores imaturos dizem que só querem amparar fora do corpo e eu prefiro espírito, gente, eu não gosto. Que contrassenso. Não, espírito eu gosto de espírito. Eu vou para o centro espírito, eu ajudo, dou passe, cuido dos chakras, medito. A primeira pessoa que chega do lado eu mando para puta que, sabe, desculpa o palavrão, para não sei aonde porque eu não tenho paciência. Isso é um contrassenso. É um espírito encarnado ali, que tem karma, que tem dificuldade, que está inclusive precisando de mais paciência, que está ainda adormecido. Acha que existe diferença entre estar aqui agora e estar lá? Não tem não, viu? Tem uma. Nós estamos ainda mais limitados aqui, somente. Quer dizer, precisa de mais atenção no corpo físico do que fora. Porque se com 20% de lucidez que nós temos aqui, que mais ou menos é isso que a gente está limitado em 80%, você não consegue dominar 20%, você não vai dominar 80%. Esqueça, vai ser dominado. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você sabia que nesse momento você pode estar projetado? Agora, você já se perguntou, você está no corpo ou fora do corpo agora? Você não sabe ou você vai me dizer, não, eu tenho certeza que tem no corpo. Como é que você tem tanta certeza? Lucidez não é certeza, né? A verdadeira lucidez não vem com respostas, mas com perguntas. Quando você questiona cada detalhe, não, é isso, não, não é isso, pode não ser. E se não for? Mas muitas perguntas nos levam a tristeza e depressões, mas eu estou falando do projetor que está buscando a lucidez, questionamentos, eles vão independer de ser ruins ou bons. Repare isso. Você corre dos problemas ou você só procura sentir paz e energeticamente equilibrado? Não é isso um projetor astral. Porque ele sabe que aqui não é para isso. Aqui é ambiente sofrido. É zona de sofrimento, aqui é umbral. Ah, não, aqui é lugar para ser feliz. Não é, irmão. Acha que espiritualidade é só coisa boa? Não é não, rapaz. As pessoas estão sofrendo pra caramba, não estão demonstrando isso. Cada pessoa que você pergunta na rua, você tá bem? Ah, bom dia, tá tudo bem? Tá, não tá, velho. A maioria das pessoas não estão bem. É fato isso é questão lúcida. Assim como fora do corpo, você vai perceber também, é muito claro isso. Aliás, você acha que aqui é um lugar somente para ser feliz? Desculpe, irmão, mero engano. Não é não, viu? Aqui é sofrimento, é complicação, é adormecimento, é momento consciencial diferente, níveis diferentes de compreensão. Né? Aqui é um lugar triste de pessoas adormecidas, mas muito sofridas. Claro que há felicidade, há nestar, mas essa é a realidade, sabe? Lá no mundo espiritual ainda é pior do que aqui, porque aqui as pessoas estão amortecidas, propositalmente amortecidas para conseguirem diminuir, quebrar o problema grande em pequenos problemas, inclusive sem a rememoração do que eram, e o projetor vai se lascar, porque ele vai saber o que era, ele vai ser cobrado, ele vai ser jogado na parede, os espíritos fazem isso. Pelo menos o projetor astral, ele sabe muito bem. Porque achamos que aqui, a gente acha que nesse mundo, só quem precisa da gente é quem está pobre, quem está com aparência ruim. Às vezes tem um monte de cara sorrindo aí, que não está bem, é falsidade, está tentando demonstrar, é teatro, né? Mero engano também, desculpe, isso é verdade. Não há conversa fiada não, isso é pura verdade. O carro e a roupa que a gente acha que existe, o cara está lá todo, tomou banho, fez a barba, tá, os dentes brilhando, os olhos e tal. Mera ilusão, adormecimento, embasamento visual. Adormecidos, nós estamos, como diria o mestre Jedi Yoda, nessa forma de enxergar. Né? Questione sempre, mas nos questionar entre o equilíbrio do positivo e o negativo no centro. Você não corre nem de um nem de outro. Se for triste, faz parte do processo. Significa que você aceita a possibilidade de você chegar perto de uma pessoa e sentir aquele peso. Que peso não, peso não. Por que eu estou sentindo esse peso? Será que essa pessoa está bem? Porque não é meu isso. Se não é meu, tem alguma coisa aqui, alguma consciência, algum espírito desequilibrado. Toda vez que eu chego nesse ambiente, eu sinto isso. Então aquela pessoa pode estar com... Aí você, dentro disso, começa a perceber se pode ou não ajudar. Se pode ou não questionar, abordar, sei lá. Tem feito tudo que é preciso para abrir a sua lucidez de verdade? Ou está achando que é só uma questão energética? Né? Se é só energética, já seria suficiente para barrar se você estiver... Se fosse uma questão só energética, você também já não ia conseguir, né? Mas lucidez também vai influenciar.
Você vai até conseguir sair do corpo se você tiver boa cabeça e equilíbrio emocional. Mas diariamente, se você não cuidar das energias, você não vai ser um projetor astral. Você precisa dos dois, equilíbrio e energia. As duas coisas vão fazer com que a sua consciência consiga dominar melhor essas situações, esses ingredientes. Do mesmo jeito que não vai adiantar você cuidar que nem doido das energias e não questionar o centro que comanda isso tudo, você. Como está você? Peraí. Eu tenho visto um bocado de projetor aí falando coisas bizarras, no momento que você posta uma coisa, que você escreve uma coisa específica, as pessoas julgam, brigam, falam mal, criticam sem pensar, porque a crítica é importante, mas qual é o fundamento dela? É para ser útil, é para ser o quê aquilo ali? É só para dar porrada? Fica fácil criticar assim, né? Você questiona, por exemplo, por que você sente falta de paz, ou por que às vezes a paz vem e vai. Isso é importante, porque não só para você buscar a paz o tempo todo, mas saber por que às vezes você cai. Significa que compreender se é seu ou se não é. Você não corre disso, pelo contrário, você nem se culpa por isso, mas tenta ver quais seriam as atitudes que vão lhe fazer sentir menos agonia e dominar melhor cada situação. Você está tentando isso? Eu estou falando para mim, viu? Você vive uma vida somente para si mesmo, concentrado especificamente em seus problemas e dificuldades, suas vontades, suas alegrias, seus sonhos? A sua vida é voltada somente para o seu umbigo, sabe? Pois o projetor lúcido olha para o lado o tempo inteiro. Eu estou falando aqui de uma pessoa que ultrapassa as barreiras das dimensões. Que quando dorme o corpo, ele simplesmente sai e mantém o mesmo nível de consciência que mantém no corpo, porque no corpo você tem 20% somente, o projetor consegue até passar um pouquinho mais. Mas digamos que ele fique dentro daqueles 20%, dominando aqueles 20% de lucidez, de capacidade de rememoração e emocional. Ilimitado. Quando ele sai do corpo, ele se solta, isso aumenta no projetor. Ele tem essa capacidade. Ele está muito concentrado, inclusive nele mesmo também, como se morasse no centro da sua cabeça. Ele enxerga o tempo todo como se estivesse aqui dentro dele, bem conectado, porém ele está daqui para lá, ele está observando o tempo todo, está tentando observar. Não é que ele é melhor que os outros, ele sem julgar, procura analisar calmamente e ver o que pode ou não fazer, analisar as situações que estão acontecendo ao seu redor, se ele pode ser útil, se ele pode aconselhar se necessário, ou então calar-se, porque nisso ele não se sente superior aos outros. E perguntando para você outra questão, você está projetado com lucidez agora no corpo físico? Você se sente lúcido? Como você anda pelo mundo? Como um zumbi ou como alguém que procura observar e questionar suas atitudes e as atitudes que acontecem lá fora das pessoas, do porquê determinadas coisas estão acontecendo, tentando manter o emocional junto com a inteligência equilibrado, sem deixar de ver os dois, que são inteligências que nós precisamos. Porque a maioria de nós somos analfabetos emocionais, isso é básico. Isso não significa você ser assim, ser frio, ser ríspido, ser mal educado, mas equilibrar o nível que você pode ou não fazer. Muitos projetores e pesquisadores da projeciologia anotam isso, hein? Inclusive pessoas aí fora acham que lucidez é falar tudo na cara mesmo. Magoa ou não, eu sou sincero, eu jogo logo na cara. Sem se preocuparem com a comunicação, acha que é só falar e acabou. Sem se preocupar com a religião, com a forma que a pessoa enxerga, com o jeito de cada um. Isso não é projeção, isso não é um projetor da consciência. Isso aqui é um cara que se perdeu em alguns pontos, ficou um pouco mais impaciente com as pessoas. E se você quiser amparar, você vai precisar de muita paciência. Isso é total falta de lucidez no quesito de amparo. Se você percebe-se lúcido, sabe que é melhor, você sabe inclusive que não é melhor que ninguém, mas também que não está abaixo, você coloca na posição, você é um norte, você faz aqui, vem para o centro, né? Sabe que por mais que saiba alguma coisa, você tem conhecimento sobre isso, né? Você não é o dono da verdade. Significa o seguinte, que mesmo aquele cara que você acha que pode aconselhar, ele pode lhe ensinar alguma coisa e muitas coisas que você inclusive não sabe. Inclusive é um contrassenso, pois o projetor de verdade, o projetor que sai para outra dimensão, ele sai mesmo, ele toma porrada demais fora do corpo. É acusado constantemente, coloca um dedo na cara, rapaz, você vai amparar, o cara fala, quem é você para falar isso para mim? Ele fala e joga, porque ele sabe, a verdade é uma coisa muito explícita lá, né? As suas atitudes impensadas, as suas coisas são o tempo todo mal faladas e malditas pelos espíritos mesmo, pela palavra maldita, né? Mas é porque dito é, né? Para não falar que é uma coisa ruim, né? Todas as suas atitudes mal feitas são relembradas, todas elas, a menor possível. Você não pagou 10 centavos na padaria, meu irmão, tu vai se sentir mal fora do corpo, porque aquilo expressa muito forte no seu emocional e não foge do subconsciente, se acessa muito forte o subconsciente fora do corpo também.
Espírito coloca um projetor o tempo todo na parede, ele não consegue se sentir superior, pois ele não é, e claramente mostram-se isso. Projetor lúcido não tem a menor chance de ficar arrogante, de passar por cima dos outros, de botar sua opinião em cima de qualquer outra. Né? Ele aprende a se comunicar com inteligência, sabendo que pode ou não falar. Ele domina mais ou menos a preocupação do que ele vai falhar, que é ser humano, normal, está tentando, tentar é diferente de ser, só tenta, só isso. Mas ele vai se preocupar com esse fator. Tudo que eu estou falando aqui, viu, não quer dizer que eu seja isso não. Eu escrevi isso aqui, eu estou bem longe disso tudo. Eu sei de cabeça para baixo algumas coisas, outras eu não sei nada. E tem mais, eu não faço a maioria das coisas que eu sei. Por isso, não me venha me levar como exemplo, pois eu não sou, e longe disso, estou falando isso, não por humildade forçada ou tentativa de falso moralismo para que fale, não, você é assim, não sou, meu irmão. Eu estou falando para mim isso. Eu passo diante porque eu vejo a importância disso, por causa é como se você tivesse, dá para fazer? Dá. É perfeito? Não, mas faz, irmão. Na pior das hipóteses, alguém vai sair melhor, né? Vale a pena. E outra coisa, não adianta jogar, continuando, na cara dos outros de uma forma drástica, da forma como você vê as coisas. Ah, não, você está errado. Não é assim. É o mesmo que sair do corpo para uma dimensão astral mais densa e querer falar de coisas elevadas e complexas, que naquele momento, para uma consciência que precisa de ajuda energética, que precisa de carinho, que está dementado, que está desequilibrado, então está vivendo uma específica visão sobre determinada coisa, você não é melhor que ele, mas naquele momento você sabe que é um nível de consciência, você não vai, toma aí, você está errado, você isso aqui, não, você, não é assim, né? Tem pessoas que têm o seu momento, que precisam de respeito, de compreensão, que se há uma forma de ajudá-los, não é dando porrada com as palavras, é falando o que pensa, mas tentando analisar de forma educada, carinhosa, estratégica. A hora de falar, de não tocar em determinados assuntos, só se fazer com respeito, sabe? O projetor não é uma pessoa que desrespeita. Ele anda no mundo espiritual, ele vê todo tipo de lucidez, de consciência e fica muito claro isso. Ele é atacado sexualmente, é atacado religiosamente, é atacado com palavras, ele vê energia diferente, acessa as mago negras, acessa extraterrestre, acessa mentor, acessa o vizinho do lado que é evangélico, o outro que é budista, o cara que tem a visão mais ateísta, então ele vê tudo. Então a forma, ele começa a compreender que cada um tem um jeito. E ele também tem um jeito que não é diferente dos outros, também é um aspecto consciencial momentâneo dele. Não é mais certo, não é mais errado, só o dele. Se você quiser aprender a sair do corpo, precisa aprender a andar aqui e agora. Se você quiser aprender a voar fora do corpo, precisa aprender a decolar aqui primeiro. Se você quiser sair do corpo, cuide das suas energias diariamente. Lucidez, energia. Se quiser se dar bem fora do corpo com espíritos, aprenda a entender o que as pessoas que estão aqui, essas pessoas, são espíritos encarnados e querer ser legal só lá fora é contrassenso e ilusão e não é a atitude de um projetor consciente. Qualquer coisa menos consciente. Que adianta ir para centro espírita, ir para centro esotérico, ser passista, ler um livro e achar maravilhoso, criar aquela fantasia cheia de incenso em casa tal, e não ser paciente, tratar as pessoas como se for friamente, né? É um contrassenso. Se você quiser sair do corpo e tornar-se um projetor astral, seja isso primeiro em você aqui, agora. E pergunte-se agora, por que você não tem saído do corpo? Como anda a sua forma de pensar, de julgar os outros? Como andam as suas energias? Você anda pensando o tempo todo mal das pessoas, porque são espíritos. Você vai encontrar eles lá fora. Você vai ser bonzinho lá fora e bonzinho aqui? Não vai, isso vai ser a mesma coisa. Não existe mudança, é igual. Se você briga à toa, qualquer briga para você compra. Né? E você tem que, como é que você faz? Na hora que você vai deitar para praticar as técnicas, você acha que vai funcionar? Só viver com essa máscara da espiritualidade? Lá fora, aqui nada? Desculpe, amigo, vou lhe ser sincero. Mas você pode até tentar, se for assim. Mas você, projetor lúcido, não vai ser, como Yoda também falaria. Bem longe de ser projetor lúcido, você será o Yoda, né? Você vai ser um mero aventureiro eventual, como aquele que tenta às vezes subir a montanha, é totalmente despreparado. Se quiser a boa presença dos mentores, se quiser poder participar de uma equipe de amparo, diariamente eles te enxergarem como alguém possível, e mesmo assim vai ser dentro de uma
compreensão de que é uma pessoa encarnada, que é limitada, que tem problemas, que eventualmente vai cair, mas que podem contar com você. É preciso mexer diretamente no que vai fazer a diferença, na lucidez e nas energias. Lucidez é você, energias também. Tudo é você, resumindo. Pergunte-se, quais são os defeitos que preciso melhorar e como me tornar melhor e por que não tenho feito? Ou se tenho feito, por que não tenho melhorado, se eu tenho feito da forma certa. Tem mexido nisso de verdade? Ah, por que mexer em defeito? Então não mexa não e vai para o mundo espiritual de torto para tu ver o que é que acontece. Primeiro que eu acho que você nem vai acordar. Não vai. Se acordar, vai entender o que eu estou falando. Essa é a divisão que separa o menino do projeto astral. Né? E faça um favor a você mesmo. Não pergunte mais por que você não sai do corpo. Certo? Pois normalmente quase todos nós vivemos muito mal e inconscientes no corpo. Lembre-se que 90% das nossas atitudes estão limitadas, emoção e pensamento, e lembranças, todo o resto. Você vai ser bem mais intenso fora do corpo. Eis aqui algumas respostas do porquê 99% das pessoas estão apagadas e assim continuarão, adormecidas. E tem mais. Desculpe a sinceridade desse vídeo. Mas a grande chance de você ser uma dessas 99% de pessoas. Provavelmente, eu estou falando para você e para mim isso. Né? Eu me vejo em vocês e eu consigo conviver com isso diariamente, ter uma visão mais ou menos, não tão embaçada, mas limitada ainda. Provavelmente, a maioria nunca vai conseguir ser um verdadeiro projetor da consciência. Vão ser meros aventureiros, que eventualmente vão sentir, vai até ter uma experiênciazinha aqui que vai conviver, vai saber da certeza da imortalidade, para ele aquilo já vai ser o máximo, mas não vai ser um projetor consciente, certo? Abração e desculpem qualquer coisa, pois eu também falei isso tudo aqui para mim. Muita paz, FOI, muita luz, né? FOI, sem lucidez, fui.